Olá, tudo bem? Se você tem epilepsia e além da epilepsia você tem síndrome do pânico e tem depressão, eu gostaria de indicar um livro para você maravilhoso, um livro que tem ajudado muitas famílias. O livro se chama Vencendo a Epilepsia. Esse livro ele é 100% digital, ou seja, você pode acessar esse livro através do seu telefone e através do seu computador. Se você quiser saber mais a como lidar com a epilepsia e quiser saber mais a respeito desse livro, o link do site é esse aí que está aparecendo para você no vídeo. E se você tiver dificuldade, eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. É só você clicar no link para entrar no site. Quem vê o Pedro brincando, sorridente, todo feliz, nem imagina todas as dificuldades que ele e a família passou até chegar a este momento. Desde as primeiras horas de nascido, Pedro apresentou um quadro de insuficiência respiratória, que no berçário não foi identificado, e depois do agravamento do quadro foi que se percebeu que era uma pneumonia, que não se sabe se foi congênita ou adquirida no berçário. O fato é que essa negligência médica em não diagnosticar a tempo, ele tinha cerca de 20 horas de nascido, causou uma falta de oxigênio importante e ele ficou com uma lesão cerebral. Dessa lesão decorreu a síndrome de West, que é conhecida como epilepsia catastrófica da infância. Até os 4 anos de idade, dos 3 meses de nascido aos 4 anos de idade, Pedro tinha uma média de 40 convulsões ao dia. A descoberta de um tratamento novo e natural que tinha o extrato da cannabis como base foi uma tentativa ante a tantos remédios diários. A gente ouviu falar da cannabis de uma criança nos Estados Unidos que tinha síndrome de Dravet, que também é uma epilepsia muito grave da infância, e essa criança estava sem crises, né? As dificuldades para conseguir o medicamento traziam medo, mas os resultados já eram visíveis. Com os primeiros 10 dias de uso, Pedro teve uma leve piora, né, o que nos deixou bastante apreensivos, mas a gente já tinha uma rede de pacientes, alguns, né, em alguns estados do Brasil, ainda pouca gente, que estavam começando a usar e muitos relatavam essa situação de piora inicial. Após 10 dias, as crises de Pedro, que chegavam a durar meia hora, começaram a diminuir em tempo, né? Começaram 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, e ele ficou numa média de 20 crises de 1 minuto por dia, né? À medida que a gente foi diminuindo os anticonvulsivantes e aumentando a dosagem do óleo, ele foi zerando as crises, chegou a passar 11 meses sem nenhuma convulsão. O uso regular do óleo da cannabis trouxe qualidade de vida para Pedro e para toda a família. Agora, atualmente, ele não toma mais nenhum anticonvulsivante, nenhum remédio de farmácia, somente o óleo de cannabis, um de uma planta rica em canabidiol e outro de uma planta rica em THC. A gente conjuga esses 2 óleos porque, além da epilepsia, ele tem um autismo associado e os 2 óleos são bons, né, se ajudam nessa melhora. E Pedro tem uma crise a cada 10 dias, que dura 30 segundos no máximo. E ele passou de uma plantinha, eu sempre digo que ele era uma planta, porque vivia na cadeira de rodas, só convulsionando, não sustentava o pescoço, não olhava para a gente, não usava as mãos, não existia. E Pedro está andando.